Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje não é dia de análise retrô, mas é dia de fazer uma retrô do Tite na seleção brasileira, desde que ele assume o time lá em meados de 2016, passando por vários jogos de eliminatória que inclusive passou invicto, 2 Copas América, o primeiro Mundial e agora as vésperas de disputar a sua segunda Copa do Mundo, que vai ser o último ato do treinador à frente da nossa seleção. Então a gente vai passar aí pelos padrões táticos, pelos sistemas, o que mudou de peças. Cada mudança que o Tite fez entregou um time diferente, a gente está aqui para fazer a nossa análise, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. É novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então agora chega de enrolação e vamos encher a tela aí com a nossa retrospectiva do Tite na seleção brasileira. Começando com o time pré-Copa de 2018, o time que jogava no 4-1-4-1, o Tite tinha acabado de assumir e era um sistema tático muito semelhante ao Corinthians dele em 2015 e também as seleções da Alemanha e da França, que são declaradamente ditos pelo Tite a grande inspiração dessa plataforma tática. Ele que passou um ano sabático, né, no ano de 2014, e foi para a Europa estudar várias equipes, inclusive o Real Madrid do Carlo Ancelotti, que jogava num 4-4-2, mas durante o Mundial aqui no Brasil, ele se encantou, digamos assim, por essa plataforma tática que jogava com Alisson no gol, Daniel Alves na lateral direita, Marquinhos e Miranda eram a dupla de zaga, pouca gente se lembra que o Thiago Silva ainda era reserva, e o Marcelo na lateral esquerda. Casemiro entre as linhas era o primeiro volante, Felipe Coutinho aberto pela direita, os dois box-to-box, Paulinho e Renato Augusto, e o Neymar jogava na ponta esquerda, Gabriel Jesus era o centroavante. Como esse time jogava? Principalmente articulando pelos lados com Coutinho e Neymar, porém alternadamente. Quando um vinha para dentro, abrindo espaço para o lateral poder atacar, o outro atacava a área. E aqui os dois box-to-box se revezavam entre quem atacava a área e quem ficava aqui na entrada da área. Por exemplo, se o Neymar atacasse a área pela esquerda, o Paulinho atacava pela direita. E aí a seleção brasileira tinha esse sistema tático para atacar um lateral de cada vez. No caso aqui, o ataque pela direita com o Daniel Alves, o Paulinho entrando na área, o Coutinho abrindo esse espaço para o Daniel Alves subir, Gabriel Jesus e Neymar também na área, Renato Augusto um pouco mais adiantado e o Marcelo segurando um pouco mais na defesa, para se defender o próprio 4-1-4-1. A mesma coisa quando o time atacava pela esquerda e o Neymar era quem articulava para abrir o corredor para o Marcelo poder atacar. Daí o Coutinho corria para a área. E aí o time se configurava dessa forma, beleza? Esse era o sistema tático que o Brasil usava pré-Copa de 2018. Teve pequenas mudanças quando chegou no ano do Mundial. Quando começa a Copa do Mundo de 2018, o Tite faz pequenas alterações nas peças e uma grande alteração tática, né? Sai de cena o 4-1-4-1 como sistema base e entra em cena o 4-1-3-2. Antes, vamos falar de algumas mudanças de peças. A primeira delas, o Daniel Alves, que deixa o time, porque se machuca, não vai à Copa. O Danilo, num primeiro momento, é o titular da posição, mas ele perde a vaga para o Fagner, que entra e assume a posição de titular da lateral direita. O Marquinhos também deixa o time e o Thiago Silva forma a dupla de zaga com o Miranda, aqui por opção técnica. O Marcelo se mantém como titular na lateral esquerda, mas como ele se machuca durante a Copa, em alguns jogos quem atua é o Felipe Luiz. Porém, no jogo em que o Brasil é eliminado, o Felipe Luiz sai do time e o Marcelo retorna. Mas tem aí esse revezamento das posições dessa lateral esquerda. Aqui o Casemiro segue sendo o volante entre as linhas, mas a linha de 4 dá lugar a uma linha de 3. O Coutinho sai da ponta direita e vem para a meia esquerda. O Paulinho fica sendo esse único segundo volante, esse único box-to-box, né, atuar à frente do Casemiro. O William herda a vaga do Renato Augusto, que vai para o banco de reservas. O Neymar ganha um pouco mais de liberdade para flutuar no ataque, juntamente do Gabriel Jesus. Qual é a intenção aqui? Justamente fazer com que o Neymar flutue mais e o Gabriel Jesus se fixe como um 9. Porém, no momento sem bola,
é o Neymar quem fica um pouco mais preservado e o Gabriel Jesus quem recompõe pelo lado esquerdo. A seleção volta a marcar no 4-1-4-1, até por isso o Gabriel Jesus ele é vítima de muitos memes, né, que ele tem que voltar a ajudar para marcar. Essa preservação do Neymar, né, no momento defensivo também se devia àquela lesão que ele teve no dedão do pé, e aí ele ficou fora, né, de boa parte da temporada anterior, que antecedeu a Copa do Mundo, então ele não ia fazer esse vai e vem o tempo todo, então ficava até um pouco mais preservado centralizadamente. Outro problema era o Coutinho funcionando nessa posição aqui, porque ele não era exatamente um volante, não tinha tanta disciplina para marcar centralizadamente. Porém, foi assim que o Brasil jogou a Copa. Defensivamente, com essa postura tática, e ofensivamente no 4-1-3-2. Beleza? Pula para um ano depois do Mundial da Rússia, agora a gente está na Copa América 2019. O time que começa a Copa América é o seguinte: Alisson no gol, Daniel Alves, que fez uma brilhante Copa América na lateral direita, Thiago Silva agora tem a companhia do Marquinhos na zaga, o Miranda ainda estava no grupo, mas se tornou reserva, e o Felipe Luiz começa a Copa América como titular, depois ele acaba perdendo a posição para o Alexandro. A dupla de volantes começa com Fernandinho e Casemiro, depois o Fernandinho também perde a vaga para o Arthur. Fernandinho que estava na Copa de 2018, mas também era reserva. Richarlison começa a Copa América como titular na ponta direita, mas ele se machuca e acaba também perdendo a posição para o Gabriel Jesus, que entra na ponta direita. Coutinho no meio, David Neres na ponta esquerda, que também perde a posição para o Everton Cebolinha, e o Roberto Firmino na frente. Você pode estar se perguntando, se você não se lembra, cadê o Neymar? O Neymar estava convocado, obviamente, para a Copa América, mas ele se lesionou, né, nos treinos preparatórios, naqueles amistosos que antecedem a competição. Então ele teve que ser cortado e o William foi chamado para o lugar dele, mas nunca foi titular, ele era o reserva. Como funcionava esse 4-2-3-1? O Daniel Alves ele tinha uma dupla função de apoiar por dentro e por fora, porque o Gabriel Jesus muitas vezes ia fazer a companhia ao Firmino na área. Então ficava aqui uma trinca, mas ao mesmo tempo um losango de meio de campo com esses jogadores. O Alexandre ficava mais na saída de três aqui da defesa, juntamente com o Thiago Silva e Marquinhos, né? No caso, o Alexandre era o terceiro elemento. Casemiro na frente da defesa, o Daniel Alves fazendo aqui esse revezamento, ou apoia por dentro, ou ataca ou apoia por fora com o Gabriel Jesus na dupla com o Firmino, ou apoia por dentro com o Gabriel Jesus, dando a amplitude. Os grandes problemas desse time eram o Coutinho, que se destacava muito mais vindo do lado e finalizando, sempre teve a finalização melhor do que o passe, e o Firmino, que ficava muito preso nessa disposição tática do Tite e pouco fazia aquele recuo dele que ele fazia no Liverpool. Então o time taticamente meio que prejudicava o Firmino, que não fazia a função que ele melhor desempenhava naquela temporada especificamente, que era uma temporada que o Firmino, inclusive, estava voando no Liverpool. Para marcar, era um 4-4-2 normal, com os elementos pelos lados recuando e o Coutinho sobrando junto do Firmino na frente. Isso acabou se tornando um sistema base daí para frente, né? Muita gente ainda enxerga um 4-2-3-1 na seleção brasileira, mas hoje ela não joga mais no 4-2-3-1. Joga num 4-4-2 com outro tipo de variação ofensiva, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. Passada a Copa América, mas ainda no ano de 2019, o Neymar retorna ao time e quem sai daquela base de time que termina a Copa América como titular é o Everton Cebolinha. Então o Neymar entra aqui na dupla de ataque ao lado do Fernandinho e o time fixa um 4-4-2 como sistema base. Isso porque o Neymar não era mais ponta esquerda e o Coutinho ficou bem claro, bem flagrante os problemas dele jogar aqui no 4-2-3-1 como esse homem mais avançado. Até porque se ele jogasse dessa forma, o Neymar teria que recompor e o Coutinho teria que ficar preservado juntamente do Firmino. Que o Tite quis preservar o Neymar e colocar o Coutinho na posição que ele melhor rende. E fazia muito sentido mesmo esse papel do Coutinho mais aberto pela esquerda. A grande novidade era que essa dupla de falsos 9, digamos assim, fazia aquele movimento alternado de se voltar para a linha dos meio-campistas, para trás dos volantes adversários, enquanto o outro atacava um segundo pau. Quem normalmente tinha mais liberdade era o Daniel Alves
do lado direito. O Coutinho ficava mais aberto pela esquerda e o Gabriel Jesus se juntava aqui ao Firmino. Quem ainda continuava segurando como um terceiro zagueiro era o Alex Sandro. Então a forma de atacar da seleção brasileira ficou sendo essa, mas também poderia ser com o Firmino recuando e o Neymar atacando, assim como também poderia ser com o Daniel Alves apoiando por dentro, o Gabriel Jesus compondo linha e o Coutinho vindo atacar da ponta para dentro, ou até mesmo o Coutinho vindo aqui pelo meio e o Firmino sobrando aqui juntamente com o Neymar. O Alex Sandro subia somente quando necessário e aí formavam uma linha de 2, Thiago Silva e Marquinhos, ou o Casemiro poderia recuar numa saída de 3 momentânea. Porém, essas variações não deram tão certo na seleção. Foram bons, chegou a ficar várias partidas sem vencer, né, pós-Copa América, somente um resultado positivo nos 6 amistosos que fez. Então o Tite rapidamente trocou aqui esses padrões, né, para os poucos jogos que fez em 2020, nas eliminatórias da Copa do Mundo, por conta da pandemia. Né, a outra Copa América que aconteceria foi adiada em um ano, e a equipe só teve mais 2 datas FIFA para jogar até o final do ano, e a gente vai falar sobre quais foram os padrões no começo, aliás, no final do ano seguinte. Então, galera, essa aqui é a base do time que termina 2020 e começa 2021, né? Antes da Copa América de 2021. O Daniel Alves já retornou ao Brasil, veio jogar no São Paulo, mas muitas vezes ia jogar no meio-campo e muitas vezes estava lesionado. Então, muitas vezes ficava de fora do time. Com isso, o Danilo acabou tomando conta da posição de titular na lateral direita. E o Renan Lodge, que estava no Atlético de Madrid, ganhou a posição do Alex Sandro por algum momento na lateral esquerda. O Arthur não estava em boa fase no Barcelona, então ele deu lugar ao Douglas Luiz no meio-campo. E o Coutinho, que também estava lesionado lá no Barcelona, deu lugar ao Cebolinha, que já estava pedindo passagem no time titular. Com isso, a equipe ficou bem mais agressiva, né? Principalmente pelos lados, com a velocidade do Cebolinha, com a disciplina tática e a agressividade de um centroavante, né? Com o Gabriel Jesus mais aberto pela direita. Só que aqui o lado forte, o lado mais ofensivo do Brasil mudou. Se antes o Alex Sandro segurava para que o Daniel Alves atacasse por dentro ou por fora, dessa vez o Renan Lodge passou a ter mais liberdade, o Danilo a segurar um pouco mais pelo lado direito. Com isso, o Cebolinha ganhava ali uma companhia, atacando um pouco mais aberto. E aí o Brasil passou a jogar naquela variação tática, né, que todo mundo sabe qual é. O 3-2-5. Porém, com alguns problemas, né, de desencaixe, né, nesse time, porque o Cebolinha ele não tinha muita virtude de jogar aqui por dentro. Ele fazia muito melhor aquele papel de fora para dentro, mas tinha que abrir o espaço para o Renan Lodge atacar. O Firmino ficava muito preso dentro da área e muitas vezes ele saía para as diagonais tanto de Neymar quanto de Cebolinha. O Jesus é que tinha que ficar um pouco mais preso, cumprindo essa posição aqui aberto, já que o lateral direito ficava mais preso na defesa. Então, o Gabriel Jesus tinha esse papel de dar a amplitude ao time. Essa variação para o 3-2-5 ficou sendo a grande marca do Tite nesse ciclo, né, digamos assim, agora se aproximando mais para o ano da Copa. Aqui a gente já está no pré-Copa América de 2021. Durante a Copa América de 2021, ele mexe um pouco mais no time e algumas convicções que a gente vê hoje já começam a aparecer no time titular. Bom, chegamos no time da Copa América 2021. No gol, o Tite vai fazer um revezamento, um jogo joga o Alisson, no outro joga o Ederson, no outro joga o Everton, até que, dado momento, ele decide firmar o Ederson como goleiro até o final, inclusive é o goleiro que joga a final, beleza? Danilo na lateral direita, o Thiago Silva começa a Copa América machucado, mas ele é o dono da posição. Por vezes jogava Militão e Marquinhos, por vezes jogava Militão e Thiago Silva, mas os dois titulares eram mesmo Thiago Silva e Marquinhos. O Militão começa ali num revezamento, ganha uma minutagem, essa Copa América é muito usada para isso também, e o Militão é muito bem aproveitado e se firma também na lista de convocados que deve também ir para a Copa do Mundo, beleza? O Renan Lodge começa a Copa América como titular, ele perde a posição para o Alex Sandro ao longo da competição, mas na final o Alex Sandro
se lesiona e quem acaba jogando é mesmo o Renan Lodge. Mas aquilo é o suficiente também para ele ser eliminado das listas de convocados. Dali para frente o Tite começa a testar outras alternativas. Gabriel Jesus era o ponta-direita titular do time, mas como ele é expulso a alguns jogos do fim e fica suspenso, ele acaba não atuando e também deixa o time. Quem joga a final é o Cebolinha pelo lado direito. A dupla de volantes Casemiro e Fred, que começa a Copa América como titular e não sai mais do time, ele ganha a posição do Douglas Luiz, e o Richarlison começa a Copa América também como titular pela ponta esquerda. Aqui no ataque o companheiro do Neymar frequentemente muda, né? Joga o Firmino de vez em quando, por vezes jogava o próprio Gabriel Jesus, também jogava o Gabigol, que estava nessa lista. Muita gente queria ver essa dupla acontecendo e dando certo, mas quem se firma realmente nessa posição é o Paquetá, e é ele quem joga a final. Inclusive o Paquetá marca os gols da vitória, tanto nas quartas de final como nas semifinais. Esse time também tinha aquela variação, né, pro 3-2-5. Quem ganha ali mais espaço ainda é o lateral esquerdo. Quem ganha mais liberdade para poder atacar. E também tem ali aquele probleminha, né, do Richarlison jogando nessa posição um pouco mais centralizada. Ele poderia fazer esse ataque e o Neymar e o Paquetá jogarem por aqui. Mas na verdade, aquela variação era a seguinte: esses dois se revezavam entre quem ia apoiar um pouco mais recuadamente e quem ia ficar aqui um pouco mais pelo lado. Então, se fosse o Paquetá, o Cebolinha, ou no caso o Gabriel Jesus, era quem ganhava esse espaço para poder atacar o meio espaço. Se fosse o Neymar, quem ganhava o espaço era o Richarlison. E frequentemente o Richarlison quem ganhava mais espaço justamente para o Renan Lodge poder atacar. Então o Neymar ele se converte muito mais num meia nessa Copa América, com essa variação aqui. E é por isso que há um revezamento tão grande nessa posição, porque o Paquetá não era um centroavante, mas era ele quem estava fazendo os gols no mata-mata. E como nem Firmino nem Gabigol estavam indo bem nessa posição, o Paquetá acaba ganhando espaço como titular, beleza? Esse foi o time da Copa América 2021, mas como a gente sabe, muita coisa muda e aqui começa a grande base para a nossa equipe, para a nossa seleção brasileira, que a gente conhece a partir de hoje. Desde que a seleção perde a Copa América em 2021 para a Argentina na final, muita coisa muda na cabeça do Tite, ele repensa muitas coisas e é aí que a gente tem a base de time que a gente vê hoje. Enfim, chegamos à escalação que deve começar a Copa do Mundo como titular, galera. Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Rafinha na ponta direita, Fred na meia pela direita, Casemiro aqui o primeiro volante e o Paquetá aberto pela esquerda. E a companhia do Neymar é o Richarlison. A gente sabe que muita coisa vem mudando, né? Durante parte do ciclo, o Paquetá jogou, né, ao lado do Neymar. O Richarlison, quando estava fora, dava lugar ao Vinícius Júnior para ele jogar aberto pela esquerda. Por vezes, inclusive, pode jogar todo o quarteto e o Paquetá joga aqui como um segundo volante, né, para que todos eles podem jogar juntos, todo o quarteto ofensivo. Por vezes também Danilo e Alexandro são trocados por Daniel Alves e Alex Telles. Eles ganham espaço no time titular, né, inclusive fazendo alguma variação diferente, mas vamos voltar aqui com a base do time titular para a gente poder explicar bem todo o mecanismo desse time, que ainda é um time que varia para o 3-2-5, mas agora muito bem estabelecido em alguns fatores, né? Primeiramente, quando um lateral ficar na defesa, o outro vai apoiar por dentro, no meio. Então, se o Danilo faz aqui esse papel de lateral base, o Alexandro vai ficar por dentro. Com isso, o Fred ganha um pouco mais de espaço para atacar aqui o meio espaço juntamente com o Neymar. Abertos ficam Rafinha e Paquetá. Beleza? A forma do Brasil atacar é essa, no 3-2-5. Se o Alexandro for quem fica mais como lateral base, é o Danilo quem apoia por dentro. Esse papel quem também pode fazer muito bem é o Daniel Alves pela direita e é o Alex Telles aqui pela esquerda, beleza?
Muita gente prefere até que o Paquetá jogue aqui no lugar do Fred para que a gente tenha o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. A gente tenha realmente dois pontas, que inclusive são um grande motivo, né, do Tite abrir mão desse lateral apoiador. Os pontas tomaram conta das posições, especialmente o Rafinha, né, que furou a fila. Tem o Antony ali também disputando posição com ele, mas o Rafinha nunca fez nada para perder a vaga, sempre foi o dono da posição. O Vinícius Júnior que tem aí essa disputa, digamos assim, pela ponta esquerda. Muitas vezes o Richarlison até também poderia sair do time, o Paquetá ficava como esse homem mais avançado, o Fred não saía, e aí o Vinícius Júnior poderia coexistir no time na ponta esquerda, com o Fred no time e o Paquetá sendo esse homem mais adiantado. Eu nunca gostei dessa variação, também não gosto do Paquetá aberto, mas é normalmente o que a gente vai ter, e o que a gente pode ter de alternativa é realmente com o Paquetá no meio e o Richarlison de 9. Eu acho que ele já garantiu essa posição de 9. Quem andou muitas vezes também tendo chances como titular nessa posição de 9 foi o Matheus Cunha, mas não caiu nas graças, né, da torcida, né, da comissão técnica. Eu acho até que sim, mas ele ainda tem que se firmar no time como um todo, de uma forma geral, para poder garimbar a sua vaga na Copa do Mundo. Eu acho que não é um dos jogadores garantidos, principalmente por ter ganho a concorrência do Pedro. Mas é um jogador que andou aí também no time titular, beleza? Esse time se defende no 4-4-2, que é o sistema base realmente do Tite, com duas linhas de 4. Acredito que esse esquema aí que você está vendo na sua tela vai ser para jogos um pouco mais fáceis, ou que o adversário vai se defender um pouco mais e agredir um pouco menos. Então o Brasil vai poder se soltar um pouco mais para ataque, ter uma escalação um pouco mais faceira. Mas eu acredito que o Fred realmente será titular ao lado do Casemiro e o Paquetá vai começar a Copa aberto pela esquerda. Essa deve ser a base de time titular. Talvez ainda haja uma disputa na posição entre Alexandre e Alex Telles, mas eu acho que a preferência é mesmo do Alexandre. Então minhas apostas para a Copa do Mundo é que esse time aqui, esse 11, seja o 11 titular, 4-4-2 para defender, 3-2-5 para atacar. Essa é a minha aposta de padrão ofensivo de time titular que o Tite vai levar para a Copa do Mundo. É isso, galera. Esses foram aí os padrões táticos diferentes do Tite. Qual dessas versões você mais gostou? Você queria ver alguma de volta? Qual desses jogadores aí que passaram por esse ciclo e meio, né? Metade ali do ciclo para 2018, a metade final, mais esse ciclo completo, que agora sim o Tite teve a oportunidade de estar à frente, né, da nossa seleção. Você gostou mais? Queria ver de volta, né? O que você acha do time atual? Que mudanças você faria? Acha que esse time vai mudar durante a Copa do Mundo? Comente. Seleção brasileira, como eu sempre digo, é muito palpitante. A gente tá ansioso, já esfregando as mãos pro início logo da Copa do Mundo, e todo mundo confiante aí no Hexa, né? Pelo menos eu espero que você esteja confiante assim como eu, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!